Será que quando acabou o dinheiro, acabou o amor? Será que isso é uma verdade? Se for, por que que isso acontece? Se não for, por que tantas pessoas acreditam nisso, né? Que acabou o dinheiro, acabou o amor, acabou o relacionamento. Hoje a gente vai conversar sobre as questões financeiras do relacionamento e como isso afeta, né, o relacionamento do casal. Então a gente vai conversar um pouquinho, né, fiz um roteirinho aqui, sobre as principais formas de organização financeira do casal, qual é o ponto positivo e qual que é o ponto negativo de cada uma delas. A gente vai conversar um pouquinho sobre infidelidade financeira, o que é isso, o que significa, enfim, o que é infidelidade financeira. Falaremos sobre abuso financeiro, já ouviram falar disso? Tem abuso sexual, abuso físico, né? Abuso psicológico e existe também o abuso financeiro e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vamos conversar sobre e quando ela ganha mais? São alguns problemas, né, algumas demandas que eu tenho recebido, né, em consultório e até aqui pelo Instagram. Nossa, quando eu comecei a ganhar mais, a gente começou a ter problema, ele se acha inferior, né, ele não quer me acompanhar nas coisas, porque, segundo ele não tem condição de arcar, né, enfim, também esse vai ser um tema da nossa live de hoje. E também falarmos um pouquinho sobre dependência financeira dos pais, né? Por que que isso pode estar acontecendo, quando isso rola no relacionamento, quando eu tenho dependência dos meus pais, ou quando meu parceiro tem dependência financeira dos pais também, né? E aí a gente já vai começar conversando um pouquinho aqui sobre, será que quando acabou o dinheiro, acabou o amor? Na verdade, essa relação ela não é direta, né? Ah, acabou o dinheiro, então acabou o amor. Se fosse assim, por exemplo, pessoas que são muito desprivilegiadas economicamente, né? Não se amariam, não teriam um relacionamento saudável, não permaneceriam juntas, né? Já contei aqui a minha história para vocês, né? Fomos de uma família que economicamente não era das que tinha mais grana, né? Nasci, cresci e fui criada mesmo, né? Num bairro bem simples aqui em Juiz de Fora. Tenho muito orgulho dos meus amigos, da minha história, das minhas histórias, né? Mas, se não, os meus pais, por exemplo, né, não conseguiriam viver um relacionamento harmônico, né? Então, a relação não é tão direta assim. Mas antes da gente continuar falando sobre essa primeira crença, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. Eu quero muito que você mande esse aviãozinho para alguns amigos, para algumas amigas suas. Eu tô fazendo isso aqui também agora, tá? Vamos enviar para algumas pessoas que a gente acha que podem se beneficiar, né? Dessa temática aí de relacionamento. Me ajudem a divulgar a temática, o meu trabalho, né? Tenho recebido tanto carinho de vocês falando que tô ajudando, né? Que pensou em um monte de coisas que nunca tinha pensado na vida. E óbvio, fico muito feliz com esses feedbacks. Então me ajudem a propagar aí, né, a minha mensagem e o meu trabalho também, tá? Me ajudem a enviar pelo menos para umas 3 pessoas, já é o suficiente. Bom, então, acabou o dinheiro, acabou o amor. A ausência de dinheiro, né, ou a falta de dinheiro, ela não implica necessariamente na falta de amor, né? Mas o que é que acontece muitas vezes? Aquele casal que tem um padrão financeiro, que tem um padrão de vida, né? Que dinheiro, por exemplo, não é uma problemática. O que é uma problemática, né? É algo que faz gastar a nossa energia, né? Existem pessoas, casais, famílias e etc, que o dinheiro é uma problemática do tipo, quanto você ganhou, quanto eu ganhei, quais contas nós vamos pagar, quais contas nós vamos deixar de pagar, né? Então, o dinheiro acaba sendo uma problemática. Ou tipo, eu preferia gastar meu dinheiro arrumando a nossa casa, trocando os nossos móveis que estão velhos, e ele gasta o dinheiro, ele gasta o dinheiro, por exemplo, convidando os amigos para um churrasco, pagando cervejada para todo mundo. Então as prioridades são diferentes, né?
E aí, esse casal que tem esse padrão de vida, né, de vivência com relação ao dinheiro, se o dinheiro falta, na verdade, as problemáticas podem começar a aumentar. Então, é um casal que até então não tinha certos problemas de definir qual conta vai pagar, de pensar se ele pode ou não participar de um churrasco porque tem que ajudar economicamente, de pensar se vai ou se não vai sair, né, para jantar fora, por exemplo. Antes simplesmente eles saíam, né, tinha o dinheiro ali para cumprir isso. Agora eles têm mais problemáticas, né? Ou às vezes um fala assim, olha, agora eu vou ganhar menos, eu tô ganhando menos, né? Eu fui mandado embora, ou eu troquei de função, ou eu saí do meu emprego pra montar o meu próprio negócio, né? Eu vou precisar que você economize. E aí a parte de lá não economiza, vive como sempre, né? Começam as problemáticas acerca do dinheiro, conseguem entender? Problemas aumentando, conflitos também aumentam, né? E aí a probabilidade desse casal começar a brigar, começar a ter problemas por conta da questão financeira aumenta quando esse dinheiro falta, né? E aí a chance de desconexão desse casal também aumenta. Então, se vocês falarem, Cris, acabou o dinheiro, acabou o amor, não, eu não concordo com isso. Mas se vocês me disserem, acabou o dinheiro, aumentaram os problemas? Sim, acabou o dinheiro, aumentaram os problemas. Isso quer dizer que o relacionamento vai acabar? Não. Isso quer dizer que vai exigir desse casal mais habilidade, mais empenho para resolver de forma efetiva os problemas, né? Para que essas problemáticas que começaram a surgir, que até então eles não tinham, não se tornem problemas. Ou para que eles consigam resolver esses problemas que surgiram de uma forma efetiva, eficaz e com o mínimo de briga e de desconexão possível. Joia? Beleza? Esse ponto. Um outro ponto, né, que tá aqui na nossa pauta para conversarmos é o tipo de organização financeira. Cris, existem alguma forma de organização financeira do casal que é a ideal? Não existe a ideal, não existe a adequada, no geral falando, tá? Tipo assim, olha, a melhor forma do casal lidar com a questão financeira é a forma proporcional. Não existe isso, tá? Mas existe a forma ideal para mim, para nossa realidade, né? Para aquilo que funciona, para aquilo que a gente tentou e não funcionou e para aquilo que a gente tentou e tem funcionado melhor. Então eu vou te explicar quais são as 4 formas de organização financeira do casal, tá? A primeira forma é o tudo separado. Quanto dão as contas aqui de casa? Vamos supor, dá R$3.000. R$3.000, então Tiago paga 1.500, Cris paga 1.500. Independe, né, quanto eu ganho, quanto o Tiago ganha, as contas são divididas meio a meio, né? Nós vamos a um restaurante, ou a gente divide a conta no meio, deu R$200, vai ficar R$100 para cada um, ou dessa vez eu paguei o restaurante, da próxima vez ele paga o restaurante, depois um pede cachorro quente, um paga, o outro pede um hambúrguer, o outro paga, e assim a gente vai dividindo mais ou menos as despesas, tá? Então a gente tem esse método, é um método do tudo separado. Meu dinheiro, seu dinheiro. Quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos do tudo separado? O ponto positivo é a sensação de justiça, né? Na verdade, do tipo, não é nem de justiça, eu vou até me corrigir aqui. Na verdade, é a sensação de liberdade, de autonomia, né? Então, eu já sei que eu tenho que contribuir aproximadamente com R$1.500 para as contas da casa, né? E o que sobra do meu dinheiro é meu.
faço o que eu quiser com ele. Se eu quiser comprar roupa, eu compro, maquiagem eu compro, saio para tomar um café com uma amiga, eu saio, economizar o dinheiro eu economizo, guardar para uma viagem eu guardo, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Então, o ponto positivo é que eu tenho essa sensação de liberdade, de autonomia com relação ao meu dinheiro, tá? O ponto negativo é que o casal começa, né, colabora para essa questão da vida paralela, né? Porque eu passo a ter os meus planos, eu passo a ter os meus sonhos. Eu tô aqui com um assistente ajeitando para mim, obrigada. Eu passo a ter os meus planos, eu passo a ter os meus sonhos e o outro também passa a ter os planos e sonhos dele, né? A nossa vida é muito paralela. E um outro problema, como é que eu vou dizer? A dificuldade de planos em comum no futuro. Vamos imaginar que eu, Cris, ganhe R$2.000 e que o Thiago ganhe R$10.000, tá? Se é da forma tudo separado, eu ganho 2.000 e as contas da casa dão 1.500, eu vou pagar R$1.500 da conta da casa e vai sobrar R$500 por mês para mim, tá? O Thiago, que ganha 10.000, vai pagar R$1.500 da conta da casa e vai sobrar para ele 8.500. Vocês estão entendendo? Então, o Thiago, por exemplo, vai ter uma possibilidade muito maior que eu de planejar uma viagem, de trocar de carro, de ir jantar em um restaurante melhor, que custa caro, de viajar com os amigos, de receber os amigos em casa, porque do salário dele sobra ainda R$8.500 e do meu sobra 500, tá? Então esse, no meu ponto de vista, Cris, é um grande ponto negativo, principalmente se tem discrepância de salário, tá? Principalmente se um ganha muito mais do que o outro, porque aquele que ganha muito mais e colabora com X e esse que ganha menos também colabora com X, o poder de adquirir desse é muito maior do que o desse. Então, o que pode acontecer? Igual, né, já aconteceu com casais que eu atendi. Esse aqui começa do tipo, fazer viagem sozinho, com os amigos, porque ele pode viajar, mas esse não, né? Esse aqui compra um apartamento sozinho, porque esse daqui não tem condição de colaborar, né? Esse aqui troca de carro e sente que o carro é dele, né? Não tem essa relação, essa sensação de companheirismo quando é esse método do tudo separado. Joia? Para corrigir, entre aspas, um pouquinho essa questão da discrepância de salários, o outro método que existe é o método proporcional. Como é que funciona na forma proporcional? Vamos pegar aqui que eu ganho os mesmos 2.000 aqui do meu exemplo e Thiago ganha, vou trocar agora, tá? Eu vou ganhar 10.000, Thiago vai ganhar 2. Então, Thiago ganha 2.000, eu ganho 10.000 e a gente colabora para o pagamento da casa de uma forma proporcional. Então, se eu ganho 5 vezes mais que o Thiago, na proporção de pagamento das contas, eu também vou pagar 5 vezes a mais que ele. Então, por exemplo, Thiago vai pagar R$250, se eu não me engano, né? Não, quanto que dá? 3.000 que dá as contas, né? 3.000 que dão as contas. Vou ter que fazer uma conta muito chumbrega aqui, tá, gente? Vamos supor, Thiago vai pagar R$700, dá menos, R$600 e eu vou pagar 5 vezes a mais que ele. Então, como se fosse R$3.000. Vocês estão entendendo? Então, vai sobrar do meu salário a porcentagem igual vai sobrar da porcentagem do salário do Thiago. Deu para entenderem? Vou fazer com conta redonda aqui, tá? Se eu ganho X e o Thiago ganha o dobro e as contas da nossa casa dão R$3.000, eu vou contribuir com R$1.000 e Thiago vai contribuir com R$2.000. Entendem? Para continuar essa questão da proporção. Ponto positivo e ponto negativo.
O ponto positivo agora sim é a sensação de justiça, né? Eu colaboro com aquilo que proporcionalmente você colabora, né? Então você ganha mais, você colabora mais, e eu que ganho menos colaboro com menos. Beleza. Então o ponto positivo aqui é que a gente corrige essa sensação de discrepância ou de injustiça quando é o contrário disso, tá? O ponto negativo é que, primeiro, se é muito discrepante, o poder de compra também vai continuar sendo um problema, né? E esse casal não vai continuar não tendo condições de obter, né, bens no futuro, viagens no futuro e etc, tá? Outro problema é que, vamos supor, no meu exemplo aqui, eu ganhava mais, né? Então, Thiago colaborou com 1.000 e eu colaborei com 2.000, porque eu ganho o dobro dele, né? Só que Thiago ganha 2 e eu ganho 4. Então, eu colaborando com 2.000, sobra 2 para mim e para o Thiago sobra 1.000. Eu ainda fico com o dobro de poder de compra do Thiago. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, naquele mês, né, o Thiago não vai ter condição de fazer uma viagem. Eu vou, mas o Thiago não vai. E aí, se, por exemplo, eu pago a viagem para o Thiago, ou eu posso me sentir injustiçada, ou o Thiago pode se sentir humilhado. Vocês estão entendendo, né? A Cris, aqui não tem isso não, aqui é de boa, né? Se eu ganho mais, né, e meu marido ganha menos, ele super entende de eu pagar coisas a mais, né? Ou de, por exemplo, numa viagem também é proporcional, né? Eu pago o hotel e a gasolina, o avião, e ele paga a alimentação, né, que a gente não faz dentro do hotel, por exemplo. Aqui é acertado. Então, ótimo, é um método que super funciona, tá? O terceiro método é a bagunça, que geralmente é o que a gente vê, né? A bagunça. Como que é a bagunça? A bagunça é: um mês eu pago a conta de água, outro mês eu pago a luz, aí no outro mês eu não pago nenhuma das duas, no outro eu pago 3 contas, né? Hoje um sai, um que paga, o outro que paga. Ninguém entende nada. Ponto positivo: liberdade. Ponto negativo: falta de planejamento. Essa pra mim é a pior, tá? Não ter um método de organização financeira, na minha opinião, Cris, é a pior de todas. E na verdade o casal perde muito dinheiro. No Metendo a Colher, a gente vai ter uma mentoria, né? É uma surpresa, mas a gente vai ter uma mentoria financeira comigo e com o Thiago ao vivo. Então a gente vai explicar cada forma, a gente vai contar para vocês qual é a que a gente faz e como a gente passou de uma realidade de dívidas para uma realidade que hoje a gente investe dinheiro, por exemplo. Mas isso são cenas dos próximos capítulos. Mas eu já dou um spoiler que o sem método, né? O bagunçado não é o ideal. E na verdade é o que a maioria das pessoas pratica, né? De não ter nenhum tipo de organização mesmo, né? Porque eu não consigo fazer uma previsão. Se eu não sei quanto eu vou gastar no mês que vem, pagando as contas da casa, né? Do dia a dia, da rotina, como é que eu vou fazer um planejamento financeiro de uma viagem? Se esse mês sobra a pessoa, né? Com a bagunça, as pessoas aprendem, por vícios emocionais, que a gente já falou numa outra live, a gastar tudo que tem. Assim, acabar com o dinheiro, sabe? Porque se tá sobrando 100 reais, vamos chamar o pessoal pra vir aqui em casa? Ou então, tem 100 reais sobrando que eu já vou receber amanhã. Vamos pedir uma comida japonesa? Eu tenho 100 reais aqui, ó. Você tem uns 30, 40, 50 reais, sei lá quanto custa, né? Uns 50 reais aí pra gente comer comida japonesa? Aí eu gasto meu dinheiro inteiro, né? O outro gasta o dinheiro inteiro e a gente não faz essa previsão financeira, né? A gente não tem esse planejamento do que vamos fazer juntos, do que vamos adquirir, né? De trocar os móveis, enfim, é realmente uma bagunça. Essa, na minha opinião, é a que menos funciona, tá? Ponto positivo é só isso mesmo da liberdade, e o ponto negativo para mim são vários. E o quarto método, que é o tudo junto, né? No tudo junto,
eu coloco mesmo, né, num balaio, geralmente numa única conta, para pagar menos taxas, para aumentar limite do cartão de crédito, para aumentar benefícios dentro do banco, né? Então eu coloco tudo na mesma conta, o montante das duas partes, tá? E a gente paga as contas de casa com aquele montante e o que sobra a gente decide o que vai fazer. Se eu tenho algum plano, eu vou trocar a televisão, né? Ou eu vou comprar mais uma televisão, eu vou trocar a geladeira, vou trocar o fogão, vou trocar o sofá, vou mandar limpar o sofá. Então, aquele dinheiro que sobrou, ele vai, né? Ele tem um destino em comum, né? O ponto positivo é a sensação de unidade, de estar fazendo junto, de estar crescendo junto, né? De eu ter essa fidelidade do outro, no sentido de eu saber quanto o outro ganha, o outro saber quanto eu ganho, saber quanto tem, né? Se é um casal que consegue juntar, por exemplo, quanto tem juntado ou quanto tem investido, né? Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é o descontrole financeiro, principalmente se uma das partes tem uma tendência à compulsão, por compras no caso, tá? Ou até alimentar e tal. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa que tem essa compulsão, vamos pegar aqui uma compulsão por compras, tá? Ela vai gastar muitas vezes além do que ela deveria, ou do que ela poderia com relação ao salário dela, por exemplo. Então, a outra parte pode se sentir muito injustiçada, né? Do tipo, poxa vida, nunca sobra, né? Nunca dá pra fazer o que eu quero, nunca, né? Tá sempre usando aquele dinheiro para outros propósitos, para outras propostas, né? E um outro ponto negativo também é essa falta, entre aspas, né, de autonomia, de liberdade, né? Que na verdade é corrigida se há um casal conectado, né? Se há um casal conectado e eu quero fazer algo, por exemplo, eu quero ajudar os meus pais a trocarem de sofá, tá? Se o casal é conectado, por exemplo, e conversam e entram nesse consenso, tá tudo bem tirar do nosso, né? Se não, se é um casal que briga, que tem muitas interferências familiares, eu vou sentir que eu não tenho essa autonomia de mexer no montante que é nosso, porque eu tô mexendo no dinheiro que é do outro também, entendem? Então, esses são os pontos positivos, os pontos negativos. Cris, qual é a ideal? Não existe a ideal, existe aquela que melhor se encaixa à sua realidade, né? Aquela que você acha que vocês conseguem uma organização financeira, que os dois têm uma sensação de controle, que os dois têm uma sensação de justiça, tá? Agora, a falta de método, né, a falta de organização é essa que eu acho a pior e a que geralmente mais acontece. Joia? Infidelidade financeira. Já ouviram falar sobre isso? Acontece geralmente quando há uma má administração financeira de uma das partes. Por exemplo, eu faço tudo junto, né? E eu fico ali responsável por gerir as contas da casa, né? Guardar o dinheiro e etc. E eu gasto o dinheiro com alguma outra coisa. Ou os nossos gastos estão muito altos e vamos supor, se eu tô responsável pelo dinheiro, né, pela gestão do dinheiro, o Tiago não necessariamente tem total clareza de quais contas foram pagas, de quanto veio cada conta, né, de quanto que a gente tá pagando de luz, de quanto que a gente paga de alimentação todos os meses. A outra parte fica muito a par, né, não tem total clareza do que tá acontecendo. E aí, o que rola? Aí, esse aqui, que tá gerindo mal o dinheiro, né? Pode ser que ele contraia uma dívida, um empréstimo para organizar as finanças e não conte pro parceiro. Pode ser que esse aqui
comece, né, a mexer, por exemplo, numa reserva do casal e não conte para aquele ali, porque ele vai ficar bravo, vai ficar chateado. Pode ser que esse aqui, né, enfim, a infidelidade financeira é eu fazer algo com o nosso dinheiro sem que você saiba. Então, pode ser também a questão de compras, né? Vamos supor que o Thiago acha que eu compro demais. Aí, o que eu posso fazer e é considerado uma infidelidade financeira? Eu vou ao centro, compro um monte de coisas e deixo guardada, por exemplo, no carro, e quando o Thiago sai de casa, eu vou lá, subo com tudo e guardo tudo escondidinho no armário, né? Jogo tudo fora, arranco as etiquetas, guardo. Isso é infidelidade financeira, né? A não ser que seja tudo separado e aí vocês tenham um combinado de que eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro e você faz o que você quiser com o seu dinheiro, né? Sem você me dar satisfação e sem eu te dar satisfação. Aí faz parte de um combinado. Aí não é uma infidelidade financeira, tá? Mas se eu tenho um objetivo em comum, trocar de carro, comprar uma geladeira nova, fazer uma viagem, dar entrada no apartamento, qualquer coisa assim, e a gente combina que teremos uma restrição de gastos, né? E a outra parte não cumpre esse acordo, isso é uma infidelidade financeira, tá? Ou seja, toda regra que é quebrada a partir de uma combinação, né? Ou se eu faço algo com relação ao dinheiro escondido do meu parceiro, isso é considerado infidelidade financeira. Joia? Próximo conceito, abuso financeiro. Como eu disse, né? Existe o abuso sexual, que é eu me aproveitar sexualmente do outro sem consentimento dele, né? O abuso psicológico, né? Onde eu humilho a pessoa, onde eu desconsidero a pessoa, onde eu me empodero perante a pessoa, né? E não dou a ela chance de se defender, né? Ou eu uso de tanto poder, de tanta persuasão que a pessoa se sente acuada. E no abuso financeiro também tem essas duas correlações, né? Ou eu faço contra a vontade do outro, né? Contra o consentimento do outro. Então, toda infidelidade financeira é um abuso? De certa forma, sim. Mas, não, desculpa. Toda infidelidade financeira é um abuso financeiro? Não. Mas todo abuso financeiro é uma infidelidade financeira. Deu para entenderem? Ou então, né? Quando eu faço algo com o dinheiro, né? O meu ou dele, sem o consentimento da outra parte, né? Isso é um abuso. Ou quando eu uso de persuasão, de poder, né? Para tirar proveito da situação financeira do outro. Então, por exemplo, assinar um papel em branco, convencer o outro de passar alguma coisa pro meu nome, né? Me casar por interesse, né? Isso tudo aí é considerado um abuso financeiro. Joia, gente? Tá dando para entender? Vocês estão quietinhos hoje. Tudo certo? Outro tópico, então. E quando um ganha mais? Aqui a gente tem, geralmente, né? Tô falando aqui da disfuncionalidade. Quando um ganha muito mais e o casal vive bem, né? Tem essa harmonia e etc. Ótimo, maravilhoso. Eu vou falar aqui dos problemas que um ganhar mais acaba acontecendo, tá? Quando um ganha mais do que o outro, um dos problemas que acontece é a sensação de poder, né? Então, se eu ganho muito mais, eu me sinto no poder de mandar, de comandar. O dinheiro é meu, né? E aí eu humilho o meu parceiro, né? Eu desfaço das contribuições dele, né? Eu falo que tudo que a gente construiu fui eu que fiz, né? Muito comum, por exemplo, quando o homem trabalha e a mulher é do lar, né? Fica ali cuidando da casa, cuidando das crianças, que é um trabalho. Tem um monte de mulher que vem pra mim e fala assim: ai, Cris, eu não sei como é que isso vai ficar, né? Por exemplo, na separação.
porque eu não contribuí com nada, né? Nada daquilo é meu. Opa, peraí, como assim não é seu? Ah, porque eu nunca trabalhei, né, Cris? Eu ficava em casa. Entendi. E quantos babás, quantos meses de babá você economizou? Quantos meses de um ajudante você economizou? Quanto vale mesmo, né? A tranquilidade dele poder ir trabalhar e saber que os filhos dele estão bem cuidados. Quanto custa uma professora particular todos os dias para ensinar dever para os filhos? E aí eu vou sempre jogando, né, de custos mesmo para a mulher entender, né, e nesse caso é o que geralmente acontece, o quanto que ela contribuiu simplesmente por ele não ter que gastar. Né? Então ela contribuiu de forma direta, né? Fora as formas indiretas, né? Dessa questão da tranquilidade, por exemplo, né? Dele poder viajar tranquilo sem nem pensar com quem as crianças vão ficar, porque tem a mulher ali dentro de casa, né? Dele não gastar o tempo dele, e isso é uma verdade, gente. Tempo custa dinheiro. Eu que trabalho por hora, né, com o tempo, eu consigo contabilizar a minha hora de trabalho. Mas tem muitas pessoas que não têm essa noção de quanto custa a minha hora de trabalho. Então, esse homem, por exemplo, dele não precisar sair à rua para comprar um sapato, um cinto ou uma camisa, porque a mulher faz isso para ele, ela está contribuindo para o ganho dele. Ele está deixando de gastar o tempo dele com uma outra coisa, e o tempo vale dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, o problema é quando a parte que contribui acredita e coloca para aquela parte que não contribui de forma direta que tudo que tem, todo o patrimônio que foi construído é só dele. Que ele pode mandar porque é ele ou ela, tá? Vou botar ela então como pessoa. Que é ela que paga as contas da casa. Que é ela que vai dizer o que vai comprar, o que não vai comprar, é ela que vai mandar, desmandar e comandar, né? Então esse é um primeiro problema de quando há uma discrepância financeira entre o casal. Um outro problema é que por aquilo que a gente conversou também, né, das questões biológicas do homem e da mulher, a mulher era responsável pela colheita, cuidar das crias, cuidar das doenças, desenvolver os medicamentos, potencializar, né, otimizar a alimentação. Então a mulher ficava responsável por essas atividades. Enquanto o homem era aquele que era responsável de sair para caçar e trazer proventos para casa, né? Então era o homem, por exemplo, que vinha e trazia, né, a caça, né, o alimento, digamos assim, né? Então ele era o forte, o provedor, o protetor, né? E à medida que nós fomos evoluindo, o caçar do homem, né, começou a se chamar trabalhar, né? E o homem no mercado de trabalho, até hoje, ainda é mais valorizado do que a mulher, né? Tá mudando, as mulheres estão crescendo muito nessa proporção, mas ainda acontece uma discrepância, né? Os cargos executivos, a grande maioria ainda é composto por homens. Então há na nossa sociedade uma crença social de que o homem é o provedor. E aí, quando acontece uma inversão, né, nesse papel, né, de que a mulher ganha mais, por exemplo, geralmente é um homem que se sente, não que ele seja, mas ele se sente incompetente, humilhado e impotente. Viagem da minha cabeça ou não, tá? Mas muitos casos de impotência sexual que eu já peguei tem uma relação com isso. Com uma mulher muito cheia de energia masculina, como a gente falou na live de energia feminina e energia negativa também, né? E em alguns casos que a mulher ganha mais do que o homem, né? E aí ele se sente, como eu disse, incompetente, impotente, sem valor, né? Humilhado, né? Então esse homem muitas vezes passa, por exemplo, não querer nem frequentar um restaurante, porque na hora de pagar o cartão vai estar no nome da mulher.
né? Ele passa a não gostar mais de frequentar os ambientes sociais. Porque, sei lá, a mulher é médica, a mulher é engenheira, a mulher é uma influencer, a mulher, enfim, ela tá no auge, né? E todas as pessoas sabem ou presumem que ele ganha menos do que ela, né? E aí é necessário, gente, muita sabedoria e muito companheirismo para cuidar da autoestima desse homem. Porque o problema, Cris, é uma crença machista. Eu concordo, é uma crença machista, né? É uma crença social machista de que o homem tem que pagar, que o homem tem que bancar. Eu concordo, mas é uma crença que existe. E é uma crença que faz sofrer, tá? É uma crença que faz com que os homens sofram. Então, como eu sou companheira, como eu sou parceira, né? Vamos tentar algumas estratégias para amenizar esse desconforto? Por exemplo, será que eu consigo um cartão, né, adicional ao meu que tenha o nome dele? Porque aí quando a gente for a um restaurante, por exemplo, né, ele vai pedir a conta, ele vai pagar, né, ele vai dar o cartão, mas na verdade a fatura vai vir, né? A fatura geral vai vir no meu nome, por exemplo, para amenizar, para atenuar essas circunstâncias. Será que eu consigo? Eu estou aqui viajando, tá? Não são estratégias que vocês têm que fazer, não. Eu estou pensando alto aqui, né? Será que vale a pena eu investir no aprimoramento profissional do meu parceiro ou parceira, se ele quiser, se ela quiser, para que ela tenha essa possibilidade de também progredir na profissão e progredir financeiramente? Pagar mesmo, né? Uma pós-graduação, um curso de alguma coisa diferente, né? Um curso de marketing, sei lá, para que ele comece a aumentar a probabilidade de também produzir tanto dinheiro quanto eu, por exemplo, né? Será que eu consigo, não para ele, né? Não como uma mesada, mas tipo, olha, sabe o que eu tô pensando? Eu vou deixar aqui sempre na nossa caixinha do quarto, sei lá, de algum lugar. Eu vou sempre deixar aqui, sei lá, R$400. Todo mês vai ter sempre R$400 na caixinha. Esses R$400 é para, por exemplo, quando a gente for sair para algum lugar, a gente pega dessa caixinha. Se acabar um gás aqui em casa, a gente pega dessa caixinha. E aí a gente vai repondo, né? É uma forma de, por exemplo, aí na hora de sair, ela fala assim: amor, pega lá o dinheiro da caixinha. O dinheiro vai ficar com ele, por exemplo, né? E uma outra coisa, vou abrir aqui mais um ponto importante, né, da minha história com o Thiago. Teve um momento da nossa vida, com 1 ano e meio de formada, eu fui convidada pelo meu primo Luiz, muita gratidão por isso, né, a trabalhar numa multinacional na África do Sul. Na verdade, eu trabalhava de casa, né, era home office, mas era uma empresa da África do Sul, que eu tive o prazer de conhecer, enfim. Então, ali naquele momento, e quando eu saí da Metro, né, da Metro Resources, eu passei num concurso para substituta na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu tinha 1 ano e meio de formada. E aí eu passei nesse concurso e eu saí da Metro, né, dessa empresa da África do Sul, mas o salário foi compatível. Então foi uma realidade que se estendeu aí por mais ou menos uns 3 anos, tá? E o Thiago era sócio de uma empresa de tecnologia, que acabou abrindo tanta frente que eles se perderam e foi uma empresa que não deu certo, né? Foi uma empresa que quebrou. E nessa época em que estava razoável para os dois lados, né? A gente comprou uma casa que foi nosso xodó, né? A gente não tem mais essa casa, a gente vendeu essa casa, mas é uma casa super pequenininha, sabe? 40 e poucos metros quadrados, num bairro um pouquinho longe aqui de Juiz de Fora, mas uma casa que trouxe muita alegria, muita felicidade para nós. E na época, a prestação dessa casa era R$500. Eu ganhava mais ou menos, R$2.200, tanto na Metro quanto na UFJF. Isso foi em 2009. Isso mesmo, em 2009. A gente não era casado ainda, mas a gente já tinha comprado a casa, né, para poder casar.
E o Thiago ganhava lá, não lembro quanto na empresa, né? E compramos a casa. Então, como era R$ 500 a prestação, cada um contribuía ali com 200. Na verdade, era R$ 400 a casa. Aí a gente fazia o seguinte, eu dava 200, Thiago dava 200 e R$ 100 a gente guardava para o casamento. Então, no outro mês eu dava 200, Thiago dava 200, pagava a casa, R$ 100 a gente guardava para o casamento, né? Então, essa era a nossa organização financeira na época. E aí chegou no momento em que eu atendia, né, com a Jana, no consultório da Janaína, uma amigona que eu tenho, Dindinha da Luísa, enfim, ganhava uns R$ 1.200 mais ou menos, e eu ou trabalhava na Metro Resources ou tava dando aula na Federal e ganhava mais R$ 2.200. Então eu tinha uma renda de aproximadamente R$ 3.400. E a empresa que o Thiago trabalhava estava quebrando, literalmente quebrando. E o Thiago teve meses de tirar 0, mas essa história que aconteceu, ele estava tirando R$ 300 por mês. E aí um dia eu cheguei em casa e reclamei com a minha mãe, né? Falei, nossa mãe, nossa, essa história do Thiago não ter dinheiro. Tudo, se eu quero comer alguma coisa, se eu quero comer um McDonald's, foi o que eu falei com a minha mãe na época, eu tenho que pagar 2. Se eu quero, tudo que eu tenho que fazer, se eu quero ir no cinema, eu tenho que pagar 2 cinemas. Minha mãe me deu uma chamada na chincha. Falou assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas horas você trabalha por dia? Eu falei, nossa mãe, eu trabalho muito, sei lá, umas 8. Tem dia, né, que eu dou aula até tarde, umas 10 horas por dia. E quantas horas o Thiago trabalha por dia? Nossa, é isso também, de 10 horas a mais. Entendi. R$ 300, né? Não, era R$ 300. R$ 300 para cada um, então a gente pagava 500 e sobrava 100, tá? Para investir no casamento. Aí ela falou assim para mim, R$ 300 no seu salário é quantos por cento? Eu falei, mãe, 10% no meu salário. E R$ 300 é quantos por cento do salário do Thiago? Eu falei, mãe, 90% ou 100%, né? Ela falou assim, então eu preciso te falar mais alguma coisa? O seu noivo, né, na época, o seu noivo tá contribuindo com 90% do que ele produz. E você tá contribuindo com 10%. Você não tem direito de reclamar de tá pagando um lanche ou de ir ao cinema. Porque o que ele tá investindo no relacionamento de vocês é muito maior do que o que você tá investindo no relacionamento de vocês, né? Vai ser tudo junto, Cristiane. A partir de agora é tudo junto, é tudo de vocês, né? Se o Thiago não trabalhasse, se o Thiago não estivesse tentando, se o Thiago não estivesse se esforçando, estivesse ali no bem bom, eu concordo plenamente contigo, minha filha. Mas agora, ele trabalha tanto quanto você, ele está se esforçando para dar certo tanto quanto você. Ele não teve, né, a oportunidade que você acabou tendo, mas vai ter, se Deus quiser, graças a Deus hoje tem. Então, assim, não quero te ouvir mais reclamando disso, tá? E a minha mãe falou assim mesmo, não quero mais te ouvir reclamando disso, porque o que você investe no relacionamento de vocês é 10% e ele investe 90%. Sim, senhora, né? Sim, senhora. E isso é uma coisa que eu já ensinei para um monte de gente mais, né? Nas minhas aulas, nas palestras aqui, né? Como eu tô colocando aqui agora. Então, isso é muito interessante, sabe? É muito importante. Aquela parte que produz menos dinheiro, por exemplo, mas ela tá investindo no relacionamento tanto quanto você. Ela trabalha também, mas a retribuição financeira que o outro, né, que o trabalho dela dá, é tão boa quanto a sua, mas ela trabalha tanto quanto você, ela investe tanto quanto você, então isso é o suficiente. É dos dois, entendem? Viu, mãe? Ó, acho que a minha mãe tá na live. Um monte de palminhas e de elogios aí pra minha mãe pela conduta dela. E eu super concordo com isso, né? É uma coisa que eu trago até hoje aqui pra minha vida como um todo, né? E o nosso último ponto é a dependência econômica dos pais. Peraí. Tudo seco.
Dependência econômica. O Thiago falou aqui, ó. Nessa época eu também sugeri unir as nossas contas bancárias. Não, e aí ainda tem. Amor, isso aí é tudo pra gente contar na nossa mentoria financeira do Meter na Colher, tá? Mas a gente vai falar disso em outro momento. Porque, na verdade, a contribuição das crenças com relação ao dinheiro que o Thiago fez comigo é muito mais grana do que os McDonald's ou cinemas que eu acabei pagando na época, né? Muito maior. Porque foi ele que refez toda a minha forma de enxergar o dinheiro, né? Me deu livros, Os Segredos da Mente Milionária, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, né? Uma série de leituras que eu fui lendo e quebrando as minhas crenças com relação ao dinheiro, refazendo as minhas crenças de uma forma mais funcional com relação ao dinheiro. E como eu disse, hoje eu adoro guardar dinheiro, adoro, né? Aqui em casa é assim, eu organizo as contas e pago as contas e o investimento é uma conta para nós, né? E aí eu aviso pro Thiago que eu depositei, né? Que eu transferi, transferi o dinheiro dos investimentos. E aí ele faz as aplicações lá, né, de acordo com o que a gente combinou, de acordo com o que a gente planejou. Então eu tomo conta das finanças, o Thiago toma conta dos investimentos, né? Mas a gente ensina isso para vocês, o que a gente faz, como a gente faz, num outro momento na mentoria do Meter na Colher. E aí uma outra questão, então, é isso da dependência, né, da dependência financeira dos pais. Tem alguns casos, né, que geralmente estão atrelados à infidelidade financeira, por exemplo, em que a pessoa tem uma irresponsabilidade financeira exatamente por causa do apoio ou do respaldo dos pais com relação a cobrir essas falhas, essas faltas, né? Então, nossa, aqui eu tenho vários exemplos para dar disso, do tipo, uma mulher, né, que o pai dela, inclusive, brincava de Silvio Santos, quem quer dinheiro? Jogava dinheiro pro alto, e os filhos pegavam as notas, depois contavam quem tinha pego mais dinheiro, e eram notas de verdade, e ele jogava para cima da escada, tipo o Silvio Santos mesmo, né? Ela teve de tudo que ela quis na vida, era uma baita patricinha, e quando ela se casou, por exemplo, ela manteve essa dependência financeira dos pais, comprava muito, fez dívidas altíssimas, várias vezes, e o pai cobria. Dívidas, o pai cobria, né? Então, tinha ali uma infidelidade financeira atrelada a uma dependência financeira dos pais, que na verdade não é nem uma dependência financeira, né? É uma segurança financeira. É eu saber que eu vou gastar, que eu vou me esbaldar e que alguém vai cobrir esses gastos para mim, né? Que no caso são os meus pais. Também o caso recente até de uma paciente que relata do esposo, né? Que ele fazia essa administração financeira e era o tudo junto, então ela colocava o dinheiro na conta, né? E imaginava que ali tinha grana, né? Botava o dinheiro na conta, imaginava que ali tinha grana, e quando ela foi se dar conta, ele tinha feito dívidas em cima de dívidas, foi fazer um empréstimo com a mãe para poder pagar as dívidas, né? Quem acabou pagando o empréstimo foi a mãe, né? Por quê? Por essa segurança financeira, de eu sei que alguém vai me respaldar, que alguém vai me resguardar com relação a essa minha irresponsabilidade financeira, né? Lembrei de um outro caso, também de um marido que fazia a administração, né? E a esposa imaginando que tinha ali pelo menos uns 100 mil, né, de investimento, e que eles iam comprar um terreno, que eles iam comprar algumas coisas. E aí quando eles vão, tipo assim, então tá, então vamos comprar um apartamento, se eu não me engano foi um apartamento. Vamos comprar um apartamento? Vamos, então tá, a gente vai dar 50 mil de entrada, tô chutando, tá, gente? 50 mil de entrada, faz as prestações, e os outros 50 mil que estão lá no banco, a gente ou adianta as prestações, ou a gente guarda de fundo de reserva. E quando eles chegaram no banco, não obstante não ter mais do que ela imaginava que eram 100 mil reais, ainda estavam devendo 20 mil reais no banco, né? E aí também, né, a forma de resolver o problema, esse esposo recorreu aos pais, né, que acabaram
tampando aí esse buraco, eles acabaram não comprando o apartamento, mas são exemplos, né, de infidelidade financeira e de como essa dependência financeira dos pais, que eu chamo mais de segurança financeira nos pais, podem trazer problemas para o relacionamento, né? Eu perco o fio da meada, ou eu sou incapaz de dizer não para o outro, né? Em alguns desses casos, houve essa infidelidade financeira porque eu não tive coragem de contar para o outro que o nosso dinheiro não estava sendo suficiente. Ou eu não tive coragem de dizer não para o outro para ele gastar menos, porque o nosso dinheiro não estava dando. E aí comecei a mexer no nosso fundo de reserva, né? Então, tem caroço nesse angu, né? E cada caso teria que ser aí analisado para a gente conseguir entender os porquês de cada caso, né? Mas são circunstâncias também que acabam acontecendo. O problema é que os pais se sentem no direito de se meter e influenciar na vida do casal, ó, tá até no meu papelzinho aqui, ó, deixa eu ver, cadê? Ó, controle, não dá pra ler, né? Fica ao contrário. E o maior problema de todos, né? Eu ia falar exatamente isso, Vivi. O maior problema de todos dessa segurança financeira é que esses pais podem se sentir no poder, podem se sentir no controle de mandar, desmandar na vida desse casal, de mandar e desmandar na educação dos filhos desse casal, né? De se sentirem donos. É como se fosse tipo assim, como sou eu que pago as contas, então eu posso intrometer, né? Como sou eu que salvo, então eu tenho o direito de interferir, de intervir na vida deles no momento que eu quiser, né? Então esse é um outro grande problema que tem correlação com a nossa live de segunda sobre interferências familiares também, né? E que é um grande problema que acaba causando uma desconexão gigante no casal. Lindezas, essa foi a nossa live de hoje. Eu espero que tenha sido produtiva para vocês pensarem se a organização financeira de vocês está sendo a melhor, a mais eficaz, né? Amanhã sai a nossa aula 3 do Metendo a Colher. Tô super animada para ter os feedbacks do Metendo a Colher, não. Falei do Metendo a Colher hoje, né? A nossa aula 3 da Semana da Reconexão do Casal, onde amanhã vai estar disponível o mapa da reconexão do casal. Vocês não pegaram o mapa da desconexão do casal? Amanhã vocês vão ter acesso, vocês vão ganhar de presente no PDF o mapa da reconexão do casal e a gente vai falar dos 4 últimos elementos que compõem aí essa reconexão do casal, tá? À noite eu venho aqui para explicar, né, para dar esse en passant, tirar as dúvidas de vocês sobre a nossa aula 3 e também para a gente escolher um tema da live de sábado. O que vocês acham de uma live sábado? Se vocês toparem, eu tô dentro, tá? Pra gente fazer uma live no sábado também. Combinado? Foto, né, Cris? Deixa eu tirar aqui os comentários para parecer bonitinha. Foi, né? Então é isso, lindezas. Vejo vocês amanhã às 9 horas da manhã, a aula 3 tá liberada. Me deem feedbacks lá, tá? Hoje, daqui a pouquinho, depois da live aqui, vou fazer a Luísa dormir e vou ir lá responder o comentário de todo mundo que tá lá, tá? Que comentou lá na aula 1, já respondi todos. E na aula 2, faltam responder alguns. Tô indo lá hoje ainda pra fazer isso. E aí, se vocês comentarem na aula 3 também tô lá pra responder tudo pra vocês, tá bem? Ah, e se você não tá reconectado, é ótimo. Se você não tá cadastrado, tô colocando aqui, .casulle.com/Semana da Reconexão. www.casulle.com/Semana da Reconexão. Joia? Dá para cadastrar, né? E você consegue ter acesso à aula 1 e à aula 2 que já saíram. E amanhã o acesso à aula 3, a partir das 9. Combinado? Um beijo!